Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária do Núcleo Espírita da Polícia Militar, saudando também os nossos internautas. Inicialmente estaremos informando, passando alguns avisos sobre o NEPOM. O NEPOM tem alguns projetos, um deles é o trabalho com as gestantes, onde nós aceitamos doações de itens para enxoval de bebê e também aceitamos doações de gêneros alimentícios não perecíveis. Então, quem tiver disponibilidade, o NEPOM estará recebendo de bom coração. Nós temos também a nossa livraria, temos o nosso artesanato. O NEPOM também oferece os cursos, o ERG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que acontece todas as terças-feiras. Temos também o ESME, o Estudo Sistematizado da Mediunidade. Temos também o passe individual, em algumas situações o passe coletivo. Dito isto, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho, em seguida a nossa oração de abertura. Amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Capítulo 11. Item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conheceis a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Após essa leitura tão edificante, vamos todos juntos unir nossos corações, nossos pensamentos, a fim de agradecermos a Jesus, a espiritualidade maior que preparou esse ambiente, aos espíritos amigos, para receber a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que a tua luz, Mestre Jesus, possa envolver este ambiente físico e espiritual, envolvendo em especial o nosso palestrante, Marcos Machado, que preparou com todo carinho e cuidado o material para compartilhar conosco. Que a tua luz, Senhor, permaneça em cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Informando então que este mês o NEPOM está trabalhando como tema central Centro Espírita, um educandário de luz. E hoje, dia 13/12, estaremos trabalhando com o irmão Marcos Machado o subtema Os Pilares da Casa Espírita. Saudando o nosso irmão que está pela primeira vez hoje aqui em nossa casa. Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Aos irmãos e às irmãs aqui presentes, bem como também aos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham neste trabalho aqui no NEPOM. Desde já a saudação, agradecer a nossa irmã Edilene pelo convite e a vocês que aqui teremos um pouco de tempo de convivência, né, a respeito de um tema tão relevante, tão importante para todos nós, que diz respeito à casa espírita e os seus pilares. Mas antes de dar início à nossa fala, eu gostaria também de estender a todos o convite que no dia 25 de dezembro, às 10 horas da manhã, a nossa Federação Espírita do Estado da Bahia estará completando 110 anos de existência. Toda a comunidade espírita baiana, bem como aqueles que são simpatizantes ao Espiritismo, nós convidamos para estar conosco, onde teremos uma palestra com o nosso irmão Marcelo Mariano, com a temática Caminho, Verdade e Vida, além de homenagens a pioneiros do nosso movimento. Bem, quando Allan Kardec nos apresenta que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, isso serve, de certa maneira, para nós como uma grande reflexão, porque Allan Kardec abre um novo horizonte para a humanidade. A doutrina dos espíritos é, de certa forma, um grande paradigma para um mundo até então muito centrado no materialismo, como ainda nos dias de hoje, mas o Espiritismo vem ser como sendo uma nova possibilidade para que o homem possa enxergar a respeito da vida. E sendo assim, as práticas espíritas, elas precisam também, de certa forma, serem inovadoras, integrativas com aquilo que há de mais belo, com aquilo que há de mais espiritual nas nossas vidas. E nós, espíritas, sabemos que Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade, os espíritos respondem que foi Jesus. E Jesus, como sendo este grande porta-voz da alma, o grande porta-voz do espírito, nós precisamos fazer com que não somente as nossas instituições, mas acima de tudo as nossas vidas, o nosso modo de agir no mundo possa ser, né, então, relacionado a esta nova perspectiva, a este olhar espiritual a respeito da vida. E aí, quando nós temos, né, esse tema de hoje, a respeito dos alicerces, dos pilares do centro espírita, nós entendemos que esses pilares não são os pilares materiais. Não são as paredes, os tijolos, o alicerce, as vigas, os telhados. É lógico que precisamos dessas estruturas para nos acomodarmos, mas necessariamente não é isso que nos sustenta. Existe algo muito mais sublime, muito mais superior do que a matéria que aqui nos encontramos nesse momento. Principalmente nesse espaço bastante aconchegante, com esse ar-condicionado maravilhoso, né, que veio aí do mundo espiritual, porque lá fora, né, está um pouquinho quente. E quando o cidadão é de Feira de Santana, é a porta do sertão, aí dá para a gente perceber, olha, aqui agora eu estou no plano espiritual superior, né, porque também existe o plano espiritual inferior. Mas as estruturas físicas das nossas instituições vão se adequar dentro das nossas realidades econômicas, bem como também aonde nós nos encontramos. Recentemente, em um encontro na Federação Espírita Brasileira, e conversando com um companheiro nosso, que é o presidente da Federação Espírita do Amazonas, lá no Amazonas eles levam algumas vezes 30 dias de barco para irem visitar o centro espírita, que fica na floresta amazônica. Eles passam 2 dias visitando os companheiros e voltam depois. Ou seja, 62 dias na floresta amazônica tem centro espírita.
Como aqui na cidade de Salvador, nós temos aproximadamente 200 instituições, e cada uma dentro da sua realidade. Centros maiores, centros menores, casas, digamos assim, mais modestas, outras com mais apetrechos no campo do conforto, centros espíritas que são virtuais. Mas a verdadeira sustentação, independente daquilo que materialmente nós possuímos, é a sustentação espiritual. São os pilares espirituais, são os alicerces que verdadeiramente estão como sendo para nós os grandes balizadores para que em tudo aquilo que nós façamos o Espiritismo esteja presente. E, acima de tudo, aquele que neste mês, nós aqui na Terra, principalmente no mundo cristão, homenageamos, né? Se é que a gente homenageia Jesus em dezembro. Eu acho que a gente está homenageando mais o Papai Noel e os presentes e as lojas, né? E tantas outras coisas no campo da matéria, mas um dia nós chegaremos lá. Então o Centro Espírita vem ser e deve ser essa instituição, como sendo uma instituição que seja o contraponto das instituições materialistas. Em A Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec então pergunta qual é o objetivo do Espiritismo. E os Espíritos nos respondem que o objetivo do Espiritismo é destruir o materialismo. Nosso irmão Peixinho, de uma forma mais poética, ele nos dizia, olha, é superar o materialismo e incluir a matéria sob o nosso domínio e não ficarmos reféns do materialismo, muito menos da matéria. Então o Espiritismo vem ser esse ponto a ponto, essa outra visão de mundo, porque o materialismo é uma visão de mundo, o Espiritismo é uma outra visão de mundo. E as nossas células, em que nos organizamos, em que nos juntamos, nos agregamos, são centros espíritas. Sendo assim, as nossas instituições, bem como os seus membros, precisam estar atentos ao que estamos fazendo aqui, ao viés que estamos impulsionando nas nossas relações. E então podemos dizer que o Centro Espírita não é necessariamente a casa onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve. O ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e assessora, os objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento que o conduz. Porque poderíamos ter nas nossas instituições, a nível físico, na infraestrutura, né, aquilo que fosse, digamos, de mais confortável no planeta Terra. Mas, se não houver a amorosidade, o carinho, o afeto, o respeito, né, valores que são de extrema importância para que as nossas instituições possam possuir, de nada adianta. E nós temos Jesus como sendo a nossa referência. Em determinados momentos ele se posiciona na sua época, orientando os homens para que não ficassem tanto presos às questões materiais. Bem, e um ponto para que esses alicerces eles possam estar verdadeiramente vinculados a essas matrizes espirituais, é importante que a gestão, bem como os membros do Centro Espírita, possam ter uma percepção de uma instituição que seja centrada no Espírito. O Centro Espírita não pode ser centrado na matéria, porque é uma grande contradição. Se nós entendemos que o Espiritismo é ciência, que trata da natureza, da origem, do destino dos Espíritos, que nós somos Espíritos, que somos os seres inteligentes da criação, que o grande objetivo para todos nós é evoluir aquilo que Paulo, apóstolo, nos convida para gravitarmos em torno de Deus. Então, o Centro Espírita deve ser esse laboratório, esse campo de experimento da transformação do indivíduo. E aí, por exemplo, a gestão da casa espírita, ela deve buscar práticas gerenciais inovadoras,
que leve em consideração os valores espirituais. Porque se formos tratar um centro espírita como nós tratamos as instituições do mundo, e com todo respeito, e em alguns momentos existem exemplos, situações em que podemos aprender, né, com mecanismos da administração, da gestão, mas é preciso que em tudo isso esteja envolvido o Espiritismo. A nossa ação precisa ser espírita, porque senão estaremos utilizando das nossas práticas como o mundo faz. E a gente pode então se perguntar, para que mesmo o centro espírita? Por que o centro espírita existe? Ele existe justamente para contribuir para o esclarecimento, para a consolação, para acelerar o aprimoramento dos espíritos nos dois planos da vida, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Bem, e quando Paulo nos convida para que nós gravitemos em torno de Deus, né, ele nos apresenta 3 movimentos que são de extrema importância: o amor, a justiça e a ciência. Esses são, digamos assim, 3 pilares para que nós gravitemos em torno de Deus. E tem que ser, gente, um amor 100%. Se for 99,9%, a gente fica perto de Deus, mas não gravita. Se for 50%, nem adianta, né? Já está um pouquinho melhor. E gradativamente, à medida que vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando do Pai. Mas para isso, o amor, a justiça e a ciência precisam permear as nossas ações, as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas lá em Feira de Santana, na minha infância, nós brincávamos de quente e frio, né? Alguém escondia um objeto, vendava os olhos e nós tínhamos que sair procurando. E quando ficava perto daquele objeto, dizia que estava quente. Quando se afastava, dizia que estava frio. Para com Deus é mais ou menos assim. Só que a gente precisa cada vez mais estar mais quente, né? Até que chegue perto ali e encontre o objeto. A grande busca que o homem precisa fazer é Deus. A grande busca do homem é o encontro com Deus. Então, este espaço que é a casa espírita, independente da cidade, do bairro, da quantidade de pessoas, da quantidade de atividades que ali existam, é importante que estes alicerces, né, possam contribuir para que assim o centro espírita ele tenha pilares sólidos para efetivamente cumprir o seu papel. O nosso irmão Guion Ribeiro, no início do século passado, ele nos apresentou uma proposta de que o centro espírita ele era uma espécie de uma instituição com tríplice aspecto: um hospital, uma educandária e um templo. Há tempo mais recente, o nosso irmão André Peixinho, ele, pegando esta ideia de Guion Ribeiro, ele acrescenta um outro pilar, o pilar da comunidade, né? Da convivência, o centro de convivência das pessoas que ali se encontram. Então, podemos aqui apresentar nesse momento como pilares o educandário, um centro de saúde, o templo e a comunidade. A comunidade dos espíritos que se fazem presentes. E esta célula máter do nosso movimento espírita. E é preciso que a casa espírita possa ser pelos seus frequentadores amada, literalmente, respeitada, tratada com carinho, e não apenas no campo material, mas principalmente no nosso plano mental. Isso é de suma importância, porque nós vivemos em uma espécie de vibração, de ondas, e nós vamos dar à nossa casa espírita a vibração, o psiquismo que nós temos. Quanto mais nós vamos nos elevando, nós vamos fazendo com que
a psicosfera da nossa instituição ela se torne cada vez melhor. No livro Seara dos Médiuns, o Espírito Emmanuel ele nos traz uma informação muito interessante de que o médium é como se fosse um aeroporto. Se o aeroporto é pequeno, só pousa avião pequeno. Quanto maior é o aeroporto, maior a capacidade de pousar e decolar aviões de grande porte. Assim como também nós podemos fazer analogia para o médium, que é o aeroporto, e o espírito é o avião. Podemos também fazer a mesma analogia para o centro espírita, como o aeroporto. Quanto maior, não aí a nível físico, mas espiritual, maior a capacidade da instituição está recebendo das esferas superiores benfeitores de uma maior hierarquia. E aí é um trabalho contínuo de que todos os membros da instituição espírita eles possam ter este zelo, este cuidado. E isso deve servir não apenas para o centro espírita, mas para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho e principalmente para o nosso templo interior. Bem, e aí então, dessa forma, nós vamos meio que dissecando cada um desses pilares. O primeiro que aqui podemos trazer é o hospital, o centro de saúde. E aí é bom a gente relembrar que nós estamos em um corpo físico. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta a estrutura do perispírito. Corpo este já conhecido desde as primeiras civilizações da humanidade. Na Índia, na China, na Grécia, no Egito, na Mesopotâmia, os primeiros povos já nos traziam a existência de um corpo espiritual de que todos nós somos portadores. Passado o tempo e havendo um avanço intelectual na humanidade, nós temos a oportunidade de ter a doutrina espírita. E Allan Kardec, como grande educador, nos apresenta de uma forma fantástica esta obra fenomenal que é o Livro dos Espíritos, e ali então ele vai tocando em 1019 perguntas sobre temas diversos a respeito da vida. E um deles é justamente a respeito do nosso corpo espiritual. E já que nós somos espíritos, nós temos esse corpo espiritual que se conecta com o nosso corpo físico. Então, aqui, neste momento, na condição de encarnados, nós temos essa conexão do corpo físico com o corpo espiritual. E, já que temos esse entendimento, no centro espírita, o fato de ter essa visão no campo da saúde, nós, então, podemos perceber que é uma grande enfermaria, em que aqui se cuida tanto do corpo, como também se cuida da alma. Emmanuel, mais uma vez, vem nos dizer que na Terra somos todos nós enfermos em busca de alma. Todos nós somos enfermos em busca de alma. E essas enfermidades nós não vamos encontrar em laboratório. Não vamos encontrar na glicose, no colesterol, no hemograma, no PSA, na mamografia, no raio-x. São exames importantes para cuidarmos do nosso corpo físico, mas aqui estamos falando de demandas como orgulho e egoísmo, em que Kardec, juntamente com os Espíritos, nos trazem como sendo as grandes chagas da humanidade. Bem, então, esse nosso corpo espiritual, em que o Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos diz que quando a medicina conseguir entender da existência desse corpo, problemas até então insolúveis, ou seja, sem solução, solução. E já aqui, neste momento, na vanguarda em que nos encontramos, o Centro Espírita, através de diversas práticas, o passe, a fluidoterapia, o Evangelho, aqui como a nossa irmã leu para nós, a ação em que os Espíritos, nesse instante, podem estar atuando em cada um de nós, muitas vezes até realizando processos cirúrgicos de grande impacto, que fazem com que vão, como se fossem arquitetos espirituais, vão nos ajudando a fazer com que
o nosso corpo espiritual ele se aprimora. Mas é preciso entender que o grande médico de nós somos nós mesmos. Estamos aqui nesta psicosfera que é salutar, que é importante, que é muito interessante, estarmos nos vinculando às práticas espíritas e aquilo que os espíritos bondosos nos trazem. Inclusive, isso é algo importante porque hoje, no campo da ciência, nós temos diversos estudos em saúde e espiritualidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos já possuem a disciplina saúde e espiritualidade. Porque eles já entenderam que o fator espiritualidade é importante na vida das pessoas. E um estudo importante diz que uma pessoa que vai uma vez por semana a um templo religioso, e olha que o estudo deles lá foi com judeus, muçulmanos, católicos e protestantes, ela vive em média 7 anos a mais do que quem não vai nenhum dia na semana. Olha que coisa boa. Né? Quem vai de 2 a 3 vezes por semana num templo religioso, vive em média 14 anos a mais do que quem não vai. A gente começa a olhar, olha, então ser espírita é coisa boa? Claro que é. Né? Claro que é. Porque, de certa forma, vamos sendo educados para que a nossa vida seja conduzida, por exemplo, no campo da alimentação, no campo, né, da experiência por vícios, nós vamos norteando e elegendo aquilo que é melhor para nós. Recentemente, um amigo me contou um caso que eu fiquei muito pensativo. Um cidadão ia à casa espírita em que ele milita, dia de sexta-feira, para tomar o passe. E ele pedia que o passe fosse dado na região do fígado. Pessoal, tudo bem, vamos dar um passe na região do fígado. E começaram a se perguntar, será que ele está com câncer do fígado? Será que ele está com hepatite, uma hemocromatose, alguma doença hepática? Semana seguinte, a mesma coisa. Na outra semana, depois de um mês, começou a criar aquela intimidade. E o pessoal perguntou, olha, qual o seu problema de saúde? A gente está aqui, pode colocar o seu nome no livro de preces. Ele falou, não, é porque eu bebo no final de semana. Então, se eu tomar o passe na sexta-feira, isso já vai aliviar o meu sofrimento. Olha o que é a nossa mente, né? Baiana. Então, o indivíduo ia para o centro espírita na sexta-feira para tomar o passe, para que os espíritos pudessem, olha, magnetizar o fígado dele, para que quando ele for tomar a cerveja, o uísque, a cachaça, o que for, o impacto não seja danoso. Meu Deus do céu. Né? Se os cachaceiros do mundo soubessem que o centro espírita é bom, né? Sexta-feira seria o dia que o centro estaria lotado. Bem, mas aí então, no nosso movimento evolutivo, normalmente é a nossa tendência virmos ao centro espírita através da dor. Não é a maioria, mas é algo que, de certa forma, é a dor que nos convida, seja no campo social, emocional, econômico, espiritual, e nós vamos então, na maioria das vezes assim, buscando as instituições espíritas. Então, há necessidade de que dediquemos parte da nossa atenção a atividades referentes à melhoria, à qualidade de vida, no sentido, digamos assim, multidimensional. Eu vou falar com uma palavrinha que é biopsicossocioespiritual. Bio, né? Biologia, psico, né? Sócio, no sentido de convivência espiritual. E é mais ou menos o que nós fazemos nas nossas instituições. Né? Ajuda o corpo físico, nós somos educados, né, a termos uma melhor linha de pensamento, nós somos educados e convidados a uma melhor convivência com as pessoas e, consequentemente, no campo espiritual, somos também beneficiados e estimulados à nossa transformação interior. Bem, e aí, em nome da caridade,
já que um dos lemas do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação, e Kardec, ao perguntar aos espíritos qual o verdadeiro sentimento de Jesus a respeito da caridade, é a benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então a casa espírita, ela traz por si só, digamos, na sua constituição, nos seus pilares, a ideia de servir o próximo. E, consequentemente, quando você serve ao próximo, você está servindo a você mesmo. Então, em nome da caridade, acolhemos pessoas que precisam de cuidados biológicos, psicológicos, emocionais, espirituais e diversas matizes que chegam às nossas instituições. E nesta perspectiva, não podemos esquecer de que a saúde também ela permeia o campo da promoção humana. E nós, na Federação Espírita do Estado da Bahia, temos trabalhado muito isso, na ideia de que é a saúde juntamente com a promoção do ser. E a promoção humana não é necessariamente daquele que chega ao centro espírita numa condição desfavorável no campo social e econômico. Em todos os sentidos. Porque a promoção humana é promover o indivíduo para que os seus talentos, as suas qualidades, possam ser colocadas à tona para fora. Como nos ensinou Cristo, que nós não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Recentemente, uma amiga veio me contar a respeito do esposo dela, que ele estava passando por um processo obsessivo. E ela sempre, já ia ao centro espírita, falava para ele, tipo, era o centro, né? E ele sempre ficava na dele, nunca quis ir à casa espírita. E ela falava o nome das pessoas, ele conhecia o nome de todo mundo já do centro, sem nunca ter ido ao centro espírita. E ele começou a passar por essa situação que o apertou, literalmente, e então ele foi com ela ao centro espírita. E chegando lá, ele se vendo já no seu processo de sofrimento, de dor, mas simultaneamente o companheiro com muita habilidade que coordena a instituição delegou para ele, mesmo estando na condição de enfermo, uma atividade, uma tarefa. Na hora da prece, de abertura e encerramento, era ele quem desligava e acendia a luz. Isso parece ser algo tão simples, tão bobo, mas deu a ele um significado imenso. Porque ele disse para ela, eu sou cristão sempre, então, né? Então quer dizer que lá eu não sou meramente um doente. Ela falou, claro, todos nós temos possibilidades, nós temos talentos, nós temos oportunidades. Então, a casa espírita, quando trabalha essa questão da saúde, da promoção humana, é preciso que estejamos atentos a perceber o talento que os outros têm. Vejamos que André Luiz, quando nos apresenta a obra Nosso Lar, ele foi um médico na terra, chega numa situação deplorável na colônia Nosso Lar, mas à medida do tempo em que ele vai se melhorando, se aperfeiçoando, os conhecimentos no campo da ciência que ele adquiriu na terra foram de grande importância para que ele pudesse, como uma espécie de jornalista do além, nos trazer as informações que estão naquilo que denominamos a séria vida no mundo espiritual. E à medida em que nós vamos ali recebendo esse apoio no campo da saúde física e espiritual, simultaneamente, uma espécie, né, de uma grande integração, vamos também compreendendo que o centro espírita ele é um educandário. E um educandário que promove a educação do ser. A educação tanto no campo intelecto, como principalmente no campo moral. E é aquilo onde realmente nós precisamos estar nos trabalhando. Bem, e aí os princípios espíritas nos apresentam de que a educação ela é concebida como um caso particular, basicamente humano do nosso processo evolutivo, numa série de transformismos inerentes à lei do progresso. E é importante que em tudo que a gente faça, possamos compreender se o que eu estou fazendo está sendo bom para o progresso.
né? Uma espécie de dualidade de você com você mesmo, se pergunte: isso aqui é bom para mim? Eu vou crescer espiritualmente? Aí eu participo do trabalho social da casa, eu ajudo as 700 famílias. Você está fazendo com amor? Você está fazendo com que intenção? Né? E a doutrina espírita vai dentro, né, das nossas possibilidades, nos dando a cada momento esclarecimento e a orientação para que possamos compreender de que através da nossa educação é que nós vamos promover a nossa evolução. E assim, esse processo educativo, ele vem a fazer uma espécie de desvelamento do nosso potencial, daquilo que somos. Quando Jesus nos diz assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É porque Jesus nos enxergava e nos enxerga com os olhos da alma, não com os olhos do corpo físico. E ali compreende os potenciais numa espécie de um equipamento de imagem que vai além da imagem física, estética, corpórea que nos apresentamos, e olha para a nossa alma e ali vê os nossos potenciais. Vais e não voltes a pecar. A tua fé te curou. E tanto incentivo levou a humanidade, por isso que estamos aqui, nessa saga evolutiva de reencarnar, desencarnar, reencarnar e desencarnar. Agora estamos espíritas. Estamos no centro espírita. Fazendo o que mesmo? Assistindo palestra? Não. Tomando passe? Não. Estamos aqui num processo de educação. É uma escola do espírito. Eu não sei se vocês já viram, me lembro que recentemente, né, saiu na internet um vídeo, uma criança de aproximadamente 2, 3 anos, ela chega em casa com a mochilinha, chega da escola e a mãe pergunta para ele: e aí, tudo bem? Tudo bem. Aprendeu tudo? Ele falou: não. Por quê? Porque amanhã eu tenho que voltar para a escola de novo. É mais ou menos o que acontece conosco. Né? Nós também. Quantos de nós aqui não vem uma vez, 2, 3 vezes, né? Até 7 vezes na semana, porque vai nos preenchendo. E vamos percebendo o quanto isso é importante para saciar não somente as demandas da saúde física e espiritual, mas acima de tudo no campo da educação do espírito. É esse transformismo que a gente começa a perceber que você não é mais como você era há 1 mês, há 2 meses, há 1 ano atrás. Isso vai incentivando como sendo uma grande locomotiva que diga: vá, que é isso que é para você. Na pandemia nós fizemos na Federação Espírita um encontro literário e eu tive certa vez um contato com companheiros do CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita lá do Rio de Janeiro, que é a federativa daquele estado, e eles realizam um trabalho muito interessante de evangelização de apenados, de detentos. E aí eu pedi que se eles pudessem trazer alguém que teve a experiência de passar por esse processo de evangelização no presídio, e hoje alguém, né, que é espírita, alguém que se transformou, e eles então identificaram o companheiro, o nome dele Lilian, ele era um assassino. Ele estava preso no presídio de Bangu e ele queria fugir. E nesse querer fugir, ele descobriu que havia um melhor lugar para fugir do presídio, era onde ficavam os espíritas. Já tinha turma lá que estava seguindo o espírito. Era o lugar mais fácil, né, de se fugir daquele presídio. Ele falou: então pronto, eu vou me juntar a eles para fugir. Eu não sei se vocês se lembram, né, daqueles desenhos animados em que o indivíduo ele fica assim, com o diabinho de um lado e o anjo do outro. Né? E quando ele foi participar da reunião, ele começou a sentir nessa situação, porque ele queria fugir, mas uma força interior disse para ele: não fuja. Um dizia: fuja, não fuja, fuja, não fuja, fuja, não fuja. Ele leu 300 livros espíritas, toda a qualificação, a revista espírita, a série André Luiz, todos os romances de Emmanuel,
os livros de Manuel Filomeno de Lima, os livros de Leão Denis, e ele se tornou espírita. E ele foi compreender ali de que ele não podia fugir, porque ele estava, naquele momento, num processo de reeducação, de transformação espiritual. Só que ele tinha um problema, prestes a sair, porque a esposa dele era evangélica da Igreja Universal do Reino de Deus. E ela não o abandonou. Ele era um bandido de alta periculosidade. E ela foi a única pessoa, além dos espíritos, que ficaram dando suporte a ele. E ele pensou, como é que eu vou ir para o centro espírita, porque agora eu vou ter um problema em casa. E ele então se vinculou à igreja, não às atividades convencionais, mas para tirar os irmãos que estavam cometendo crimes no projeto que a igreja possui. E ele então fez o quê? Olha, eu vou ser espírita dessa forma. Eu vou estar na rua, ensinando os meus irmãos que cometem delitos, para que eles possam se reeducar como ele me eduquei. Gente, eu disse assim, olha, para mim foi a maior aula de espiritismo entre os encarnados que eu já vi na minha vida. Porque a gente observa na literatura a transformação de um espírito, reencarna, desencarna, vai e volta, mas você está na condição que ele estava. Porque eu digo, eu devo ser espírita, eu estou com 53 anos, desde os 17, vai dar quanto aí? 30 e poucos anos, né? Eu não sei se eu faria o que ele fez, né? Eu estou igual o menininho, que todo dia tem que estar no centro para ver se melhora um pouquinho, né? Para ver se aprende mais. E aí Allan Kardec, como autoridade no campo da pedagogia, ele disse que a civilização só resolveria seus grandes problemas à medida que avançasse no campo da educação. E aqui nós não estamos falando da educação instrução, para sermos depósitos de conhecimento, estamos falando da educação que está no nosso interior, que diz respeito aos nossos hábitos, aquilo que fazemos. E aí o movimento de conhecer-se e de cultivar-se. Tanto é que Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos qual o meio prático mais eficaz para que o homem possa se transformar, ele nos convida a visitarmos Sócrates. O sábio da antiguidade já nos dizia, conhece-te a ti mesmo. E esse trabalho do autoconhecimento, o trabalho de se cultivar, de se amar, de se perceber, vai fazendo com que nos aprimoremos no campo da educação espiritual. E mais ainda, perceber o outro. Nós temos na humanidade grandes seres luminares, homens, mulheres notáveis, que vieram contribuir para o progresso nas diversas searas da ciência, da filosofia, da religião. Mas Jesus foi aquele que demarcou a importância do outro nas nossas vidas. Ninguém fez isso por ele. Jesus veio nos dizer que o outro é importante. Uma pessoa dizer para nós, amai os vossos inimigos. Gente, isso é forte. É muito forte. E o nosso mundo hoje materialista diz o quê? Odiai os inimigos, né? Matai os inimigos. Vocês aqui acreditam que alguns sejam da área da polícia, né? E deve ser um dilema imenso lidar, né, com o mundo em que vivemos na atualidade. Imagine o Brasil nos dias de hoje. Não é? Porque aí você começa a pensar o que é que eu estou fazendo, né? Da minha profissão e da minha relação com estes outros seres. O outro pilar que nós podemos apresentar é o tempo, né? Em que nossa viagem evolutiva, nós precisamos de estímulos. Aqui no início nós tivemos a prece, nós temos as orações. Allan Kardec nos ensina que as preces podem ser de 3 movimentos: de pedir, de agradecer, de louvar. A meditação, que faz com que a gente possa estar se conectando com os espíritos benfeitores que coordenam as nossas atividades. E aí, levando-nos a uma espécie de uma experiência, né,
do luminoso. Aquilo que Calderaro, no livro No Mundo Maior, nos apresenta, de que nós temos neurônios cerebrais, que são vinculados ao nosso processo de espiritualização. Mas que a humanidade, isso na década de 50 aproximadamente, quando ele nos trouxe esse livro, de que a humanidade ainda, mesmo seres mais evoluídos da Terra, não utilizaram 10% desses neurônios. E uma meditação, a oração, a contemplação, esse espaço que nós precisamos de orar e vigiar os nossos pensamentos. E através dela vamos fazendo conexões interdimensionais com os seres luminares da humanidade, do belo, do bem, da justiça. Hoje, se eu não me engano, é hoje, a semana que vem, que vai ter um show novamente de Gilberto Gil, aqui em Salvador. E aquela música A Paz invadiu o meu coração. A música é de João Donato. E João Donato fez a música e ficou doido atrás de Gilberto Gil. Gil, você tem que fazer a letra. Eu não posso. Um dia ele pegou, agarrou Gilberto Gil, bora, faça a letra. Aí Gil pediu um tempinho a ele, deitou no sofá e dormiu. Uns minutos, acordou, voltou a escrever. A paz invadiu o meu coração. Ou seja, ele precisou meditar. Ele precisou transcender para buscar as ideias, para que, através da poesia, ele ali trouxesse essa música fantástica, que toca nos nossos corações. Isso serve também para as nossas vidas, na tomada de decisões, porque estamos acessando um mundo espiritual superior, nos conectando com Deus, através desse tempo que é a nossa instituição espírita. E mais ainda, o pilar da comunidade, dos irmãos. A primeira comunidade que nós tivemos como referência para a humanidade foi a Casa do Caminho. E lá eles foram revolucionários. E dizer assim, olha, tudo aqui pertence a todos. Olha o desafio, já imaginou? Um amigo nosso no interior do estado, na cidade dele, um pastor da igreja, não vou dizer o nome da igreja, ele percebia que existiam pessoas, chegou, um pastor novo, e ele percebia que existiam pessoas que moravam distante da igreja. Eram senhoras. Ele começou a perguntar, morava a 10 quilômetros, ia a pé para a igreja, dia de domingo, de noite. Mas ele também percebia que existiam pessoas que tinham carro. E ele então foi para a tribuna e disse, olha, a partir de hoje, as pessoas que têm carro, eu gostaria que dessem carona para aqueles, principalmente os idosos e as mulheres, para que elas não tenham nenhum tipo de dificuldade. Na semana seguinte ele foi convidado a se afastar da igreja. Nós precisamos ter esse olhar atento. Quem é Edilene? A Edilene é aquela moça bonita, morena, que usa um negocinho na cabeça. Não, não é Edilene. Ali é a pessoa. A gente precisa criar condições para que haja entre nós laços de afeto, de amizade. Quem é Marcos? É aquele grandão careca que vem lá de frente? Não. Profissão tal? Não. É um ser, é um espírito. E quando o Espírito de verdade nos apresenta que o primeiro mandamento do Espírita tem que ter, espíritas amai-vos. Espíritas amai-vos. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Digamos que é o pilar dos pilares. As nossas instituições, e a gente vive hoje neste diálogo, o centro está vazio, possa ser que seja um dos caminhos para que nós possamos fazer com que a nossa casa possa ser cada vez mais apreciada, adorada, desejada pelos seus pertencentes, pelos seus irmãos. Assim como todos os dias a gente tem que voltar para o nosso lar, a nossa casa, onde convivemos, seja só com a nossa família, o ser espírita precisa também ser esse espaço. E que mesmo que eu esteja gripado, doente, não, eu vou, porque hoje lá eu vou estar com a minha turma. A turma é linda, a turma é maravilhosa. E aí, então, ampliando a ideia da família espiritual.
E finalizando, trazendo como o centro espírita sendo um verdadeiro laboratório para a felicidade. E é isso que a gente precisa enxergar o centro. O centro espírita é o laboratório das nossas transformações, da nossa mudança, em que vamos manipulando os nossos fluidos para obter as melhores fórmulas para a nossa cura do corpo físico e do corpo espiritual, para a nossa educação, para a nossa conexão com Deus, para uma melhor convivência e assim estarmos plenos. Porque na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que para mim é a questão chave das nossas vidas, quando Allan Kardec pergunta o que é a lei natural, ou a lei divina, e os Espíritos nos respondem que a lei divina, a lei natural, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve fazer e o que não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quem quer ser feliz, levante a mão. Vou olhar a mão. Porque ali está a chave da felicidade. Só será feliz quem se vincular à lei de Deus. Os Espíritos são taxativos. Momentaneamente, enquanto nos vincularmos à lei de Deus, estaremos como infelizes. Então, o centro espírita ele precisa, e nós como membros, precisamos estar cada vez mais aguçando isso, para que a nossa instituição seja esse laboratório de paz interior. E aí eu perceber que aonde eu estou, com quem eu estou e o que eu estou fazendo está sendo importante para o meu progresso. E aí me lembro de um companheiro que nos ensinou, através de uma poesia, algo que diz assim: quando andava triste pela estrada errante, na manhã de luz e noite sem luar, triste e solitário, fui seguindo adiante, sem um ombro amigo onde repousar. Eu era como um passarinho que perdeu seu ninho e ficou sem lar. Era uma alma sem ilusão, sem fé e sem amor. Não tinha no meu coração o mais sincero amor. Mas ele, que certo dia o amor invade, o silêncio em luz em forma de oração. É o Espiritismo que chama-se verdade, que foi prometido pelo meu Jesus. É uma felicidade que a humanidade para os céus conduz. E hoje os olhos meus choram de gratidão. E dou mil graças a Deus pela minha redenção. Que façamos das nossas instituições espíritas esse grande laboratório da felicidade, da redenção, da nossa transformação. Que Deus abençoe. Assim seja. Gratidão ao nosso amigo irmão Marcos, pelas luzes que você trouxe aqui ao nosso salão e que nos envolveu, não só encarnados, mas aos desencarnados, que nos falou sobre a importância do templo espírita, nos ampliando assim a nossa visão, a nossa perspectiva do que é estar inserido numa casa espírita. Então, agradecemos de coração a sua generosidade em todos os sentidos. Vamos então convidar a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, espiritualidade maior, em especial a equipe espiritual que é responsável pelas doutrinárias desta casa. Aqui nos reunimos agora para agradecermos pelo muito que recebemos desde o momento que nos programamos para aqui estarmos. Através do pensamento, já fomos assim
estreitando os laços com o alto, tendo a convicção da vontade de aqui estarmos, potencializando, como nos disse Leon Denis, que o pensamento e a vontade e a potência da alma, que a tua luz, Jesus, possa envolver não só nós que aqui estamos e que aqui, ao adentrarmos, conseguimos nos separar, distanciar um pouco dos problemas que nos afligem, onde recebemos a ajuda dos espíritos amigos para que esse movimento se concretizasse. E assim, no momento em que acompanhamos a explanação do nosso irmão Marcos, como sendo trabalhados pelos espíritos amigos, que envolveram o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, fortalecendo o nosso íntimo, e assim nos sentimos mais renovados. Toda a gratidão ao alto, gratidão ao palestrante que preparou o seu trabalho, fazendo uma abordagem tão especial aos nossos corações. Só temos assim a agradecer e ainda rogarmos que esta luz possa envolver muitos irmãos que nesse momento encontram em dificuldade, seja ela qual for, sendo encarnado ou desencarnados, que tenha necessidade do esclarecimento. Que a tua luz, Jesus, envolva a cada um de nós, ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então informar que na próxima semana estaremos recebendo a palestrante Luísa Teles, que abordará a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem. Vamos então preparar e que os irmãos que irão para o passe possam permanecer e já estarão sendo direcionados à Câmara de Paz. Muita paz. Assim seja. Que estrela é essa que surge e desce imponente? Qual corredeira de luz? Ah, é a divina promessa, é o santo amor que nos vela, o anjo que nos conduz. É o olhar puro em carinho que volta compadecido a aliviar nossa cruz. É o nosso guia perfeito, nosso mais puro modelo. É nosso irmão, é Jesus. Vem atender ao chamado dos tantos desesperados que clamam por redenção. Vem pelas mães que suplicam, cura Jesus, o meu filho, das quedas na ilusão. Vem também pelos felizes que oram, Jesus nos visite nesta noite especial e faz em definitivo de nossa alma o teu ninho. Nasce Jesus, é Natal, e faz em definitivo de nossa alma
nasce Jesus, é